Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Cristo encha os nossos corações de muito amor e de muita luz. Não se acende candeia embaixo do alqueire. Jesus nos traz esse ensinamento de uma maneira muito serena, quando nos conta a parábola da candeia e diz que ninguém, acendendo uma candeia, a põe oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o olho simples, também o olho do corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz em ti há, não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo trevas em parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Isso está relatado lá em Lucas, no capítulo 11, versículos de 33 a 36. E nos leva a importantes e necessárias reflexões que nos conduz, o que Jesus está querendo nos dizer, nos ensinar, quando nos trata desta candeia. Que candeia é essa que possibilita a transformação do ser? Que candeia é essa que nos serve de guia e de orientação? Descendo Cristo das esferas da espiritualidade superior e vindo à Terra, teve como foco, como princípio básico, a orientação à humanidade na direção do aperfeiçoamento, da evolução do ser individual, partindo para o coletivo. Brilhe a vossa luz, é o que Jesus nos diz. E essa é uma palavra de ordem bastante energética e trazida ao mundo ao preço do seu próprio sacrifício. Sacrifício de um espírito já evoluído, que nenhuma necessidade de evolução teria nesta missão, mas o seu imenso amor nos permite tê-lo como farol a guiar as nossas atitudes, as nossas ações. Então, Jesus é para nós a candeia, aquilo que ilumina. O que é uma candeia? Vamos trazer isso para um bom nordestinês, para falar do candeeiro, da lamparina, do lampião, aquilo que produz luz. E Jesus é aquele que produz a luz mais pura. Mas também podemos compreender essa luz como conhecimento que Jesus nos traz e que a doutrina espírita vai nos trazer as chaves necessárias para o esclarecimento daquilo que não foi possível compreender naquele período em que Jesus esteve encarnado. Então, a luz do conhecimento que transforma, que nos faz pessoas melhores, que nos faz nos reconhecermos enquanto seres caminhantes dessa estrada de evolução. Brilhe a vossa luz. Brilhe nosso conhecimento, Jesus nos diz. Brilhe o vosso conhecimento. E nós devemos dizer, brilhe o nosso conhecimento, mas devemos dizer não apenas nas palavras, mas principalmente nas atitudes de transformação. Nas atitudes de fazer com que este conhecimento trazido por Jesus e esclarecido pela consoladora doutrina dos Espíritos seja esse farol a iluminar não apenas o meu caminho, mas o caminho de todos aqueles que me cercam. Sejamos cada um de nós essa candeia viva que traduz o conhecimento, que traduz a expressão mais pura do que
devemos ser, de que caminho devemos conduzir a nossa existência. O conhecimento tão trazido não se deve escondê-lo, não devemos guardá-lo para si. Dizem que conhecer é poder, que conhecimento é sinônimo de poder. E é verdade. Mas de que poder estamos falando? Do poder que retém para mim aquilo que deveria ser partilhado? Do poder que me faz superior ao outro? Ou do poder da ação de partilha desse conhecimento na perspectiva do melhoramento de todos nós, enquanto espíritos em processo de evolução? O versículo de Lucas, né, que nos traz lá, e ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a sua luz. Esse versículo traz muito claro que as pessoas já conscientes do seu papel, que sabem que o conhecimento é algo para não ser retido em si próprio, mas espraiado, mais espalhado, mais disseminado, compartilhado por todos. Porque esse conhecimento é destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano. Portanto, não deve permanecer oculto. Alcancei certo grau de conhecimento, muito bom. Partilhemos, auxiliemos o nosso próximo também nessa aquisição de conhecimentos. Do ponto de vista espiritual, a candeia vai se assemelhar à mente esclarecida e enobrecida pelos valores morais que nos afastam das trevas da ignorância ainda existentes, ainda prementes na humanidade terrena. Os espíritos superiores não mantêm ocultos os conhecimentos que possuem, mas disponibiliza-os a qualquer pessoa que se ponha à disposição para aquisicionar estes conhecimentos. Uma grande prova disso é a própria doutrina espírita. A espiritualidade poderia, botando em aspas, não trazer nenhuma questão de esclarecimento dos ensinos de Jesus, dos ensinos do plano de amor de Deus. Poderiam, mas não retiveram o conhecimento que haviam conquistado pelos seus esforços e pelos seus merecimentos. O espírito de verdade poderia simplesmente isso não é comigo, vocês que caminhem assim como eu caminhei. Mas a compreensão de ser candeia, de ser farol, de ser iluminação, ser orientador da evolução do próximo, vista pelo prisma do amor, faz com que este irmão iluminado, este irmão tão querido, se disponha a nos trazer esse conhecimento. Se disponha a nos esclarecer aquele conhecimento que Jesus havia já nos trazido. E pelas nossas imperfeições, pelo cabedal de orgulho e de egoísmo que ainda existe em nós, estávamos limitados à compreensão. E é a partir da doutrina espírita, desta revelação, desta luminosidade transformadora e consoladora, que todos nós hoje somos convidados a sermos candeias, a iluminar a estrada, o caminho, a iluminar o processo de evolução do meu irmão. E isso nos leva a perceber o quanto de tarefa nós temos, não de maneira egoística comigo, mas para com o meu próximo, para com o meu irmão. Alcancei conhecimento, alcancei a candeia viva
da luz que transforma, eis o convite de Jesus a partilhar. E esta é a grande razão de Jesus colocar parte dos seus ensinos, às vezes o mais complexo, sob o véu de um símbolo. Por conta ainda daquele egoísmo, daquele orgulho que havia àquela época. Não que ele tenha desaparecido hoje. Não, ele não desapareceu. Ainda é premente, ainda é parte de nós, espíritos imperfeitos de terceira ordem. Mas, quando compreendemos esses ensinamentos, levantamos esse véu e a chave, a alavanca para levantar este véu, chama-se doutrina espírita. Essa doutrina que nos traz, no seu embojo, no seu conteúdo, a essência da autotransformação. Muitas vezes queremos que o outro se transforme. Desejamos ardentemente que o outro se transforme. E eu vá lá e transforme o outro. Ninguém transforma ninguém. Nós nos autotransformamos no momento em que elegemos para a nossa existência a candeia do conhecimento, auxiliada pelo óleo da vontade de servir. E aí sim, esse conhecimento me faz cada vez melhor. O Espiritismo hoje projeta a luz sobre a imensidade de pontos obscuros, né? E não lança inconsideravelmente. E com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem as instruções, ao nível e à sua capacidade de compreensão. Vamos lembrar da mensagem e da orientação de Jesus de não lançarmos pérolas aos porcos. E trazendo isso para uma linguagem mais clara, é dizer, apresentemos a iluminação do conhecimento ao nível da capacidade de compreensão. E essa é a tarefa de todos nós, que já alcançamos este patamar de compreender a doutrina espírita como a candeia iluminativa para a transformação moral. Assumamos este compromisso e este papel, esta responsabilidade de ser iluminado, mas não apenas iluminado, de ser luminoso para o nosso próximo. O benfeitor Emmanuel, benfeitor, mentor de nosso querido Chico Xavier, diz que devemos atentar para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, né, espíritos ainda em processo de aprimoramento, sem o esforço, né, sem o sacrifício, eu não diria sacrifício, mas sem a vontade de autotransformação, sem o desejo ardente pela melhoria, sem a busca constante do servir ao próximo, que é o nosso óleo, nós não seremos iluminados. Teremos o conhecimento avassalador de tudo. Porém, se esse conhecimento não se traduz em ação de iluminar o caminho para o próximo, na verdade, esse conhecimento de nada valeu. Será apenas acúmulo cognitivo sem maiores consequências. O conhecimento precisa ter consequência. E a consequência dele necessariamente passa pelo auxílio, pelo exemplo, para que o outro possa se espelhar. Por que ainda hoje, 2020, nós temos Jesus como referencial, falamos de Jesus, encontramos em Jesus a consolação necessária por um detalhe muito simples.
Este farol iluminador chamado Jesus exemplificou cada um dos seus ensinamentos. Não foi aquela pessoa que disse, olha, isso aqui você faça desse jeito, aqui você faça daquele outro. Não foi aquela pessoa de dizer, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Ao contrário, Jesus foi e é a candeia do conhecimento a experienciar cada um dos ensinamentos que nos trouxe. As revelações do alto, né, se fazem mais brilhantes quando nós trazemos para o íntimo do nosso coração e para o exterior das nossas ações a plenitude de espraiamento, de partilhamento deste conhecimento. Com o óleo da boa vontade, né? Quando usamos esse óleo da boa vontade, do amar, do exemplificar pelas nossas atitudes, do fazer a nossa necessária reforma íntima, a nossa reforma moral, cotidiana, constante. Sem esse óleo de boa vontade, a nossa luz não brilha. A nossa candeia se manterá apagada e invisível a tantos quantos poderíamos auxiliar e iluminar o caminho, iluminar a jornada, a estrada de evolução. Jesus destaca a importância de termos um corpo luminoso, não tendo trevas em parte alguma. Ou seja, o que Jesus está nos dizendo? É preciso saber que há ciência, que há sabedoria, que há inteligência, que há conhecimento, que há intelectualidade e luz espiritual. Mas não apenas saber, é preciso viver, é preciso experienciar este conhecimento, esta sabedoria, esta inteligência, esta intelectualidade e essa luz espiritual. A pessoa que não sabe fazer essa distinção está aí sujeita a muitos reveses na sua existência. É um constante vai e vem, é a luz que se amplia e logo em seguida se apaga. Parecido com aqueles irmãos que muitas chegam cheios de empolgação, de gás e coisa e tal, e na primeira dificuldade, na primeira renúncia necessária para o seu aprimoramento, a luz se apaga e aquele irmão se vai. O desejo de auxiliar o próximo, o óleo dessa boa vontade que alimenta a chama viva da candeia do amor e do conhecimento, é o desejo de auxiliar o próximo. Mas para auxiliar o próximo, eu preciso me fazer candeia. Eu preciso me fazer luz. Eu preciso me fazer centro irradiador de luz e de amor. Na medida em que há perseverança na luta educativa, as sugestões negativas do mal não nos atingem. Nós caminhamos na direção ao bem. O espírito se liberta, pouco a pouco, das paixões mais inferiores, revelando um corpo luminoso de virtudes. E se somos perseverantes, né, nos mantemos envolvidos na túnica da humildade, da benevolência, do perdão e da fé, nós apreendemos em nós e incorporamos em nós a luz da candeia que nos colocamos disponíveis a ser. Não coloquemos a candeia embaixo do alqueire. Não coloquemos a nossa luz, que construímos e que devemos construir constantemente, embaixo da mesa, do esconderijo ou relegada ao esquecimento. Façamos desta luz instrumento e ferramenta de trabalho em prol do nosso próximo. A nossa candeia,
que brilha pela luz pelo conhecimento que nós construímos, é a candeia que se alimenta do amor, que se alimenta do trabalho incessante de construção de conhecimento. Mas esse trabalho que alimenta essa chama, que ilumina, não terá sentido se não iluminar o caminho do meu irmão. Nos iluminemos no conhecimento e no amor, para que sejamos farol a iluminar o caminho do nosso irmão. Muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe.